Para falar desse assunto tão agradável, só quem não gosta da família é o diabo e o governo, né? Às vezes. Muito bom mesmo poder estar com vocês. É uma honra receber um convite das lideranças eclesiásticas para poder falar com vocês um pouco sobre essa temática, família e ideologias. Eu sei que eu fui apresentada como uma deputada, mas eu vou falar sobre isso apenas por 30 segundos. Aqui na Associação de Municípios da Região Carbonífera, eu tive 8 mil votos e nós temos mais de 5 milhões de reais investidos em saúde, educação e cultura. E é só isso que eu vou falar sobre política. Se você tiver interesse em saber mais sobre o meu trabalho político, lá na saída vai ter uma revistinha, um informativo, você pega se quiser. Fechado esse parênteses, não vou mais conversar com vocês como uma deputada, mas como uma irmã de fé, professora de história, professora de escola pública que eu fui, e filha de presbítero da Assembleia de Deus, que cresceu na igreja, que tem uma família cristã e que sabe a importância e a diferença que isso faz na nossa vida. Pois bem, eu quero começar conversando com você sobre um cara que foi um grande herói desconhecido, Jeffrey Katzenberg. O Jeffrey Katzenberg foi cofundador, foi diretor da Disney por um período muito relevante, da Disney mesmo, aquela que faz os desenhos infantis. E hoje, na nossa conversa, pode tirar da tela, por favor? Eu vou precisar do vídeo primeiro, mas eu peço, pode deixar que eu peço. E quando ele trabalhava na Disney como diretor, como coprodutor da Disney, ele era um homem cristão, e ele levou para a direção da empresa o sonho de fazer um desenho animado sobre os 10 mandamentos. Só que a empresa, o Walt Disney, que é uma empresa secular, não é uma empresa religiosa, achou a ideia do Jeffrey ruim e não permitiu que ele fizesse isso. Alguns anos depois, ele saiu da Disney e fundou a DreamWorks. Tenho certeza que os filhos de vocês já assistiram alguns desenhos da DreamWorks e provavelmente assistiram o mais famoso de todos, que é O Príncipe do Egito. Um desenho cristão sobre os 10 mandamentos, que foi o Jeffrey que dirigiu, foi o Jeffrey que preparou. Só que isso foi muitos anos depois, décadas depois. Impedido, trabalhando na Disney, de fazer um desenho sobre os 10 mandamentos, isso é importante, nós vamos ter uma conversa sobre política hoje usando um desenho da Disney, um pouco inusitado, mas é assim que a esquerda tenta entrar no coração dos nossos filhos, não é? Na televisão, na grande mídia, nos programas infantis, nos programas de auditório e nos desenhos infantis. E nós vamos fazer o efeito contrário hoje, nós vamos lutar por uma consciência andando no caminho contrário disso. Pois bem, o Jeffrey, então, impedido pela Disney de fazer um desenho sobre os 10 mandamentos, ele fez o maior clássico da história da humanidade dos desenhos e animações infantis que já existiu nesse mundo, que foi o Rei Leão. Quem já assistiu o desenho do Rei Leão aqui, por favor, levanta a mão. Eu falei para vocês? Quem leu a Bíblia toda? Não leram, né? Não precisa, não vou constranger ninguém. Mas, pois bem, de certa forma, se você assistiu o Rei Leão, você sabe um pouco sobre a Bíblia, porque o Rei Leão é inspirado numa visão, numa cosmovisão cristã. Eu sou de uma época da Assembleia de Deus que não podia cortar o cabelo, parece que até hoje não pode, né? Não podia pintar a unha, não podia botar brinco na orelha, não podia quase nada, e a televisão era a janela do inferno, então não podia ter, então não podia assistir. E a Disney era consagrada ao Satanás, junto com os DVD da Xuxa, né? Então, muitos de nós que foram criados numa igreja talvez pentecostal, mais tradicional, Deus é Amor, Congregação Cristã do Brasil, Assembleia de Deus, talvez não tenham tido a experiência na infância de assistir o Rei Leão quando ele foi lançado em 1994. Tem uns aqui que já eram velhos naquela época, que eu estou vendo aqui já são velhos hoje, mas os outros, que eram crianças, adolescentes, talvez tenham perdido essa experiência quando eram crianças, por causa disso, e assistiram depois de grandes, porque os filhos querem assistir um desenho. E aí você tem que escolher que desenho seu filho pode assistir. E é uma angústia, porque do nada aparece um cavalinho gay, né? Do nada aparece um sapo lésbico no desenho, de repente a patrulha canina tem um trans lá no meio. É um desafio escolher um desenho para o seu filho. Mas não é um desafio no caso do Rei Leão, que é um desenho de inspiração cristã, um ótimo desenho baseado nos 10 mandamentos, na tradição judaica e cristã. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Esse desenho que foi feito para crianças, na verdade, é uma aula profundíssima para nós adultos.
E por que o desenho faz a diferença na vida da criança? Porque ela assiste uma vez, duas, já repararam? A criança assiste 30 vezes o mesmo desenho. E você, adulto, quer cada vez assistir um desenho diferente. Cada vez visitar um restaurante diferente. A criança não se importa com a rotina ou com a repetição. Porque é assim que ela fixa as coisas. E a criança, na verdade, está certa. A Bíblia diz, medito e repito a palavra de Deus constantemente. Se nós fizéssemos com a palavra de Deus o que a criança faz com o desenho do Rei Leão, nós com certeza seríamos pessoas melhores. Pois bem, o que nós vamos fazer aqui juntos hoje? Nós vamos assistir 6 trechos do filme, pequenos, e eu vou contar com a estatística do IBGE que eu fiz aqui, que vocês já assistiram o desenho. Mas, para aqueles que não assistiram, pense que o Simba é quase o Moisés. O leãozinho é quase o Moisés. Ele tem um grande conflito com um membro da família dele, que é o Scar, que é a mesma coisa que Moisés tinha com Ramsés. Ele sai do meio do seu povo, vai para o deserto, depois ele volta para salvar o povo e resgatar da mão das hienas, certo? Que estavam na mão do tio Scar. Então, de certa forma, o Jeffrey conseguiu colocar a história que ele queria do Moisés, mesmo sem a Disney perceber. E ali ele está comunicando valores que todas as ideologias modernas, principalmente de 1999 em diante, estão tentando desconstruir na nossa cabeça e na cabeça dos nossos filhos. Em 94, isso ainda não era uma febre, ainda não tinha ideologia woke, ainda não tinha todas essas doutrinas ambientalistas e feministas tão evidentes como hoje. Então, o filme ainda mantém uma visão tradicional da família, e é isso que a gente vai fazer juntos agora. Por favor, coloca o primeiro vídeo para nós assistirmos, por gentileza. Faz parte de um delicado equilíbrio. Como rei, você tem que entender esse equilíbrio e respeitar todos os animais, desde a formiguinha até o maior dos antílopes. Mas nós não comemos antílopes. Sim, Simba, mas deixe-me explicar. Quando você morre, seu corpo se torna grama e o antílope come ela. E assim, estamos todos ligados no grande ciclo da vida. Pai? Somos amigos, não é? É claro. E nós sempre estaremos juntos, não é? Simba, deixe-me contar-lhe uma coisa que meu pai me contou. Olhe as estrelas. Os grandes reis do passado olham para nós lá das estrelas. Verdade? É. E sempre que se sentir sozinho, procure lembrar que aqueles reis sempre estarão lá para guiá-lo. E eu também estarei. Ok, muito obrigada. Pode colocar o slide agora. São 2 cenas bem iniciais do filme. Você começa a observar que o Rei Leão é o mais clássico exemplo da jornada do herói. Que é, digamos assim, um arquétipo que toda a literatura usa. Você já teve a impressão que você começa a assistir um filme e já sabe como é que vai terminar? É porque os filmes, as histórias, repetem a jornada do herói. Com algumas exceções, e daí a gente diz que é um filme surpreendente, que é um filme que quebra paradigmas, que é quando você começa o filme e não consegue prever em absoluto o que vai acontecer no final. Mas, no geral, os grandes clássicos seguem uma certa lógica, que é sempre a história do homem ou de um indivíduo contra o sistema, contra o meio, contra o Estado, contra agentes estressores que estão ao redor dele. Vamos começar com essas 2 cenas do Simba para a gente entender quais valores cristãos esse desenho está comunicando e que, às vezes, nós adultos já perdemos e nós adultos não conseguimos comunicar para os nossos filhos. Primeiro, a importância do ser humano diante da obra da criação de Deus. O Mufasa, que é o pai, está conversando com o filho sobre como o mundo vive um perfeito equilíbrio. São Tomás de Aquino... tem algum católico conosco aqui hoje? 3. Quem é evangélico? Levanta a mão. Ganhamos. Nós vamos batizar aqueles 3 ali, pastor. À força. Não vão ter escolha. É difícil, é difícil. São 4. Nós 100, gente. Se nós não conseguir isso aqui, a vingança das cruzadas. Se preparem. Pois bem, então, São Tomás de Aquino dizia que Deus criou todas as coisas perfeitas e acabadas com um certo grau de perfeição. Por exemplo, o caracol é perfeito. Se você começar a estudar caracol, você pode fazer mestrado, doutorado, pós-graduação em caracol.
E você vai ficar fascinado por caracóis. Se você estudar as formigas, as aranhas, se você estudar o lírio, se você estudar uma orquídea e for a fundo, você vai ter uma vida inteira para estudar isso. Ou seja, São Tomás aqui nos diz que tudo que Deus criou é perfeito. Porém, existem graus de perfeição. É fácil de entender. A orquídea é perfeita. O bebê, certo? Perfeito? O bebê é perfeito? Quem é mais perfeito, o bebê ou a orquídea? O bebê é mais perfeito. Um pé de feijão é perfeito? É. Mas um pé de feijão e um adulto, um ser humano adulto, quem é mais perfeito? Um outro exemplo simples, uma vitória régia, que planta incrível, né? Ou um mico-leão-dourado, quem é mais perfeito? O mico-leão-dourado. De alguma forma, a gente consegue entender que certas coisas são mais perfeitas que outras. Embora todas sejam, porque foram criadas por Deus. De onde vem essa graduação do mais perfeito para o menos perfeito, sem deixar de ser perfeito? Vem do capítulo 1 e 2 do livro de Gênesis, mais especificamente o primeiro capítulo, quando Deus cria todas as coisas que existem, e a primeira coisa que ele cria é a matéria. Na verdade, a primeira coisa que ele cria é a luz, que até hoje a luz é uma grande incógnita para os físicos, para os químicos, que estudam a luz e têm dissertações e milhares de livros escritos sobre o que é a luz. Então, a primeira coisa que Deus criou foi a luz, muito perfeita. Mas depois da luz, ele criou a água, mais perfeita que a luz. E depois da água, ele criou os vegetais, mais perfeitos que a água. E depois dos vegetais, ele criou os répteis e os peixes, mais perfeitos que os vegetais. Lembram disso? E, por fim, ele criou os mamíferos, que são mais perfeitos que os peixes. Quando você vê uma baleia e vê um gato, por maior que seja a baleia é mamífero também, falei uma burrice agora. Quando você vê uma tainha e vê um gato, de certa forma, você sabe que o gato é mais perfeito que a tainha, né? Tem uma graduação ali. É isso que Deus tenta nos comunicar no primeiro capítulo de Gênesis, que de todas as coisas perfeitas que ele criou, o homem e a mulher são mais perfeitos que tudo, ou seja, valem mais do que tudo. O homem vale mais do que o meio ambiente. Quando eu fui convidada para estar com vocês, o pastor me pediu que eu falasse sobre o perigo das ideologias na família, como o cristão pode se posicionar politicamente. Essa é a primeira ideologia que o desenho da Disney está tentando nos preparar para enfrentar. O Mufasa e o Simba, a partir de agora, vocês não vão mais interpretá-los como leões, tá? O Mufasa, o Simba e a esposa do Mufasa são a sua família e a minha. O pai, a mãe e os filhos, são seres humanos. Tanto é assim que no desenho eles não se comunicam. Eles não têm o mesmo grau de hierarquia que todos os outros animais. Por exemplo, os animais estão sempre brigando entre si, mas ninguém é tão importante no desenho quanto o rei leão, a rainha e o herdeiro, que é o príncipe. Então, a partir de agora, você tem que entendê-los, e isso fica evidente já no início do filme, como a sua família. Essa é a analogia do desenho. E não como meros leões. E olha o que o pai diz para o filho: tudo que você vê faz parte de um delicado equilíbrio. O equilíbrio de Gênesis, onde as coisas menos complexas vêm antes das mais complexas, mas todas elas trabalham para que o ser humano possa viver no planeta Terra. Você já deve ter visto alguns adventistas ou criacionistas explicando sobre isso, que não seria possível o ser humano viver em nenhum outro lugar do universo a não ser aqui, porque aqui no planeta Terra há um delicado equilíbrio que permite a vida humana. A presença da água, a concentração de oxigênio, os vegetais, a disposição do mar, a disposição da porção seca, absolutamente tudo isso, os astros, cooperam para que nós possamos viver aqui. E é isso que o pai está ensinando para o filho. Como rei, ou seja, como ser humano, você tem que entender esse equilíbrio e respeitar todos os animais, desde a formiguinha até o maior dos antílopes. Isso também está claro no livro de Gênesis, quando Deus coloca Adão, não na Mata Atlântica, mas em um jardim. Qual a diferença entre a Mata Atlântica e um jardim? O jardim está sob controle. A Mata Atlântica é selvagem. Deus coloca Adão em um lugar e diz: controle esse lugar. Controle o fluxo da água, controle os animais. Aliás, isso é claro no texto de Gênesis. Deus diz para Adão: domine sobre tudo que existe. Ervas e animais. Não está escrito isso no capítulo 1 de Gênesis? Então, o homem foi chamado para entender o equilíbrio, preservar e cuidar dos animais. Toda a ideologia é a deturpação de um princípio bíblico. Então, evidentemente, eu fui chamado para cuidar do meio ambiente, sim ou não?
Sim. Só que o que a esquerda faz? Ela pega o meio ambiente e inverte a lógica e coloca o homem como um refém do meio e não como um mordomo do meio. Deus nos chamou para sermos jardineiros do mundo. A esquerda nos coloca como o câncer do planeta. Você já deve ter visto algo assim na televisão ou na novela. O ser humano está destruindo o planeta. O problema do mundo é o ser humano, porque polui os rios, porque polui a água, porque polui a terra, porque o ser humano polui o ar, porque a camada de ozônio, o buraco... Eu, na minha época, eu me lembro claramente, quando eu era aluna, isso numa escola adventista, uma escola de princípios, que eu sonhava de noite que ia acabar a água, que não ia mais ter água. De tanto que faziam propaganda ao planeta água, preservar a água. Eu lembro que a professora passou um filme que seria tipo 2050, as pessoas tomando banho de canequinha porque acabou a água potável. Sendo que a água é um recurso renovável. Quanto mais tecnologia o ser humano, mais ele consegue purificar a água com maior velocidade. E olha que a gente produz lixo e polui e tal. Mas eu me lembro de ter medo de que chegasse 2050 e ter que tomar banho de canequinha. E passou o tempo e não está tendo menos água agora, está tendo mais. Né? Então, assim, existe uma conspiração progressista, uma conspiração da nova era, a gente poderia discorrer sobre isso muito tempo, mas em inverter a lógica da ótica do ser humano, e era disso que o Mufasa estava tentando blindar o Simba. E você vai ver por que ele estava tentando blindar o Simba quando o perigo real aparecer. Você vai ver que se o Simba tivesse colocado isso na cabeça dele, ele teria vivido melhor. Pois bem, ele está dizendo que é o seguinte, realmente nós temos que cuidar da formiguinha e do antílope. E aí o Simba, que provavelmente já frequentava a escola pública, vai jogar aqui no colo do Mufasa um argumento vegetariano, vegano, que ele ouviu na escola. Que o mesmo professor de esquerda, que é a favor do aborto de um bebê de 9 meses, é contra comer uma galinha assada, que tem pena da galinha, mas não tem pena do ser humano. Chesterton, que é um escritor católico, vocês estão prestigiados hoje, hein? Vamos se batizar à força aqui hoje. Chesterton, que é um escritor católico, dizia o seguinte, toda sociedade que idolatra animais realizará sacrifícios humanos. É ou não é exatamente isso que acontece? Quanto mais pai de pet tem, nada contra pai de pet. Eu tenho vários pets, inclusive, já tive dezenas, porque é peixe e eles morrem, né? Então, eu já tive muitos. Então, nada contra você ter seu animalzinho e gostar dele. Mas hoje existe uma inversão tão grande, inclusive na segurança pública. Quem aqui ouviu falar do caso do cão-orelha? Todo mundo sabe o cão-orelha. Eu nunca apanhei tanto na internet como quando eu votei contra a federalização no caso do cão-orelha, que eu queria que fosse investigado aqui e não em Brasília. Então, o ser humano hoje já está começando a achar que uma pessoa não pode importunar uma baleia. E que ela tem que ser presa que ela incomodou a baleia, mesmo que ela incomode a baleia sem querer. Eu tenho um amigo padre que ele quis fazer uma bênção. Ele comprou um terreno enorme para fazer um lugar para acampar, para fazer retiro católico, os católicos prestigiados aqui hoje. E aí, lembre-se disso na hora de... Você sabe. Então, quando ele foi construir, ele queria construir, foi Deus que me deu esse terreno, ele foi lá, pegou uma motosserra e desmatou um montão de coisa lá, que não sabia que podia desmatar. Eu apelidei ele de padre da motosserra. Ele teve que responder um processo tão absurdo que eu falei, padre, se o senhor tivesse batido em alguém na rua... O senhor não estava se incomodando tanto. 2 anos e não acabou. E não sei até onde que vai esse processo, porque ele cortou umas árvores lá que estavam no caminho da obra que ele queria construir. Hoje nós temos uma inversão na lógica bíblica. E toda inversão da lógica bíblica é o que a gente pode chamar de satanismo. O que é satanismo? Satanismo é pegar algo que Deus criou e inverter. É isso, é só isso. Só que parece que a palavra é tão perigosa, parece que a gente está falando de um ritual satânico. Não precisa fazer um ritual satânico para ter uma lógica satanista. Basta pegar algo que Deus fez e inverter. E o que está acontecendo hoje é isso. O ser humano é tratado como um agressor do universo, um agressor do planeta Terra, enquanto, na verdade, o ser humano é o rei, é o dono do planeta Terra. É como diz o Mufasa, você tem que entender... Olha, aí vem o Simba com contaminação ideológica de esquerda. Ele fala, mas nós não comemos antílopes? O Simba está querendo dizer, mas pai, se a gente respeita os animais, então a gente tem que ser vegetariano, vegano, certo? E o Mufasa responde, sim, Simba, mas deixe-me explicar. Quando você morre, o seu corpo se torna grama, e o antílope come a grama. E assim estamos todos ligados no grande ciclo da vida. A resposta do Mufasa é normal no mundo humano que
nós, leões, ou seja, nós, seres humanos, estejamos no topo da cadeia alimentar e nos alimentemos dos demais animais e das demais plantas. Até porque você nunca vai ver os leões se reunindo de fato. Agora, imagina um programa da National Geographic. Os leões se reunindo falando, galera, nós temos que maneirar agora no abate de zebra. Não sei se vocês perceberam, mas tinha 100 zebras, nós comemos todas. Só ficou 3 zebras magrelas. Se nós não pegar leve, como ter que comer mais antílope, menos zebra, para dar uma balanceada. Os leões não vão fazer isso, eles acabam com todas as zebras que tiver ali e ficam depois morrem de fome. Eles não têm capacidade de sustentabilidade, de autogestão, só o ser humano que tem, porque o ser humano é superior. Eu tenho certeza que você também já ouviu na escola, na universidade, que o ser humano é um animal racional. Não é. O ser humano é outra entidade ontológica. O ser humano não é um bicho que aprendeu a pensar. O ser humano é, como diz a Bíblia no Salmista, apenas um pouco abaixo dos anjos. É uma outra coisa. Quando Deus criou o homem, ele disse, vocês são a minha imagem e semelhança. Ele não disse isso do leão, do leopardo, do mico-leão dourado, certo? Então, vocês estão muito pentecostal aqui na palestra. Eu não estou preparada. Pois bem, isso está escrito lá em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, também está escrito nos Salmos, também está escrito nos Provérbios. Então, uma das ideologias mais perigosas que atacam a nossa família como um todo, mas principalmente o seu filho, porque ele não está preocupado com isso. Se ele vai para a escola todo dia, e todo dia ele ouve que o ser humano destrói a camada de ozônio, que o ser humano polui os rios, que o ser humano contamina a água, que o ser humano não presta, que quanto mais filho, mais pobreza. Ele não está preparado, por mais que você fale, ore e ensine seu filho, ele não está preparado para a desvalorização da sua vida que ele está sofrendo diariamente. Aí você encontra o adolescente, o jovem frustrado, sem sentido para a vida, achando que a vida dele não vale nada. É claro, ele passou 5, 6, 7 anos entendendo que a raça humana não vale nada, que a raça humana é um problema, que nós não somos criaturas feitas por Deus ou filhos de Deus de uma grandeza incomparável dos animais. Ele acha que a gente é só um animal que aprendeu a pensar e ainda causamos problemas no planeta. É óbvio que essa pessoa vai começar a ter problemas de identidade e problemas de propósito. Pois bem, vamos para a próxima cena. Então, Não, fica aí. Não bota o filme, fica aí. Eu me lembrei agora que nós temos um projeto de lei na Assembleia Legislativa, um projeto tramitando na Assembleia Legislativa apresentado por um deputado do PT, que parece muito simples, é a PEC 3 de 2020, se eu me falha a memória. Essa PEC, que graças a Deus eu escondi ela lá na CCJ, ninguém mais lembra, mas essa PEC está lá, se alguém tirar ela da gaveta, ela vai ser votada e provavelmente vai ser aprovada. O deputado do PT criou uma PEC de 3 linhas, só tem 3 linhas a lei, que diz o seguinte: reconhecimento dos direitos inerentes à natureza. Aí no artigo 1º, 2º, 3º lá do projeto, diz que a natureza, os animais e as plantas têm direitos inerentes à sua pessoa e que o Estado, o Ministério Público, o Tribunal, enfim, os órgãos públicos têm o direito, até o dever de fazer valer os direitos dos animais e das plantas, equiparando homens, animais e plantas. No projeto de lei, quando você olha, parece um projeto fofo, certo? Reconhece os direitos da natureza. Legal, ninguém quer bater em cachorro, ninguém quer queimar a floresta. Parece bom. Só que quando você vira a próxima página, tem a justificativa do projeto de lei. E lá na justificativa, o deputado do PT diz que esse projeto é inspirado na ONU. Então, é uma porcaria, óbvio, já por aí já dá para saber. Esse projeto é inspirado na ONU e tem o objetivo, ele diz isso, de inverter o eixo cognitivo do catarinense para que entenda que a vida é o centro e não o homem. Está tudo errado, em qualquer dos dois casos está errado, porque o centro deveria ser Deus. Tanto é que quando, durante a Idade Média, acabou-se com o teocentrismo e substituiu-se o teocentrismo pelo antropocentrismo, ou seja, tirou Deus do centro e colocou o homem no centro, era evidente, inclusive era premeditável, que o próximo passo seria tirar o homem do centro e colocar qualquer outra coisa menos valiosa no lugar. Porque quem garante a centralidade, a importância e a dignidade do homem é Deus, e não outra coisa. Então, se eu realmente quero que o homem seja valorizado, eu preciso que Deus seja o centro. Então, é evidente que quando a Revolução Científica, o Renascimento, a Revolução Iluminista tira Deus do centro, o homem fica no centro por um tempo, mas logo depois, alguns séculos depois, o homem também se torna descartável. Esse projeto de lei que tramita na Assembleia, também tramita no Congresso e já está valendo em alguns países. Por exemplo, Colômbia e Equador
já substituíram o Ser Supremo ou o Deus Criador da Constituição, como a nossa Constituição, que lá no preâmbulo diz que, sob a proteção de Deus, são estabelecidos esses direitos. Esses países já tiraram Deus da centralidade da Constituição e colocaram Pachamama, ou Mãe Terra, ou Mãe Natureza. Certo? Então, essa substituição já está acontecendo em outros países. Bom, mas quem garante os meus direitos humanos e todos os direitos que nós temos não é a natureza. Quem garante os nossos direitos é o fato de que nós todos concordamos que fomos criados por Deus e, como seres humanos, filhos de Deus, temos direitos inerentes à nossa dignidade. Se eu simplesmente digo que Deus não existe e não criou nada, que tudo é ao acaso da natureza, quem é que vai outorgar os direitos que eu tenho? Ninguém. E aí é evidente que vai mudar todo o eixo cognitivo do Estado, do país, para as pessoas acharem que um ser humano vale tanto quanto uma orquídea. E isso já está implantado na prática, embora ainda não tenha acontecido essa mudança formal na Constituição brasileira. Se você for para a Amazônia arrancar uma orquídea exótica de uma árvore, esmagar, pisar essa orquídea, e alguém vir que você fez isso, você vai responder inafiançável e pode ser condenado à cadeia porque esmagou uma orquídea. Mas se você for para o hospital universitário fazer o aborto de um bebê de 9 meses, sob uma justificativa falaciosa, não vai acontecer nada com você. Vão abortar seu bebê e ainda vão dizer que é para os seus direitos e não vai ser nem investigado esse caso. Como é possível um país que prende quem esmaga uma orquídea nem investiga quem mata um bebê? É só possível porque essa inversão de eixo cognitivo, de que a natureza é tão importante quanto o ser humano, já está na nossa cabeça. E era contra isso que o Mufasa estava tentando preparar o Simba, mostrar para o Simba que nenhum animal se compara aos leões. Ou seja, nenhum animal se compara ao seu filho e à sua família. Nada. Nem a natureza, nem o meio ambiente, nem a água potável, nem o último mico-leão dourado em extinção. Ninguém vale tanto quanto a sua vida humana, a vida humana de alguém. Pode passar o próximo slide, por favor. Na sequência da conversa, você vê que já é uma cena à noite, eles passaram o dia inteiro juntos. Então, a primeira coisa que o Simba aprende com o pai são coisas materiais evidentes, certo? Pode perceber que é mais fácil explicar para a criança as coisas que ela vê do que as que ela não vê. Você explicar sobre a água, você explicar sobre o alimento, sobre a mamadeira, sobre o bico, é mais fácil do que você explicar para ela o que é o amor. Embora ela esteja impregnada de amor, todo mundo ama a criança, paparica a criança, mas você explicar para ela o que é difícil. E é por isso que nesse desenho, durante o dia, eles falam sobre as coisas naturais, as coisas humanas. E durante a noite, eles falam sobre as coisas transcendentais. Quando você assiste um desenho ou um filme, quase nada é por acaso. Quem faz o desenho sempre escolhe se é de dia, se é de noite, se o ângulo da câmera está à esquerda, está à direita, está abaixo, está em cima. Tudo é proposital. Nesse desenho, quando chega à noite, eles conseguem contemplar o céu. Eles desconectam deste mundo terreno e se conectam a um mundo transcendente. Eu só consigo explicar para a criança o mundo espiritual se eu conseguir explicar para ela antes o mundo material. É óbvio que o mundo espiritual é mais importante. Mas se eu não tenho habilidade, eu não consigo me comunicar com meu filho para explicar o que é água, porque tem que tomar banho, porque tem que escovar o dente, é muito difícil eu explicar para ele que é errado mentir, que é errado trair, certo? Então, da mesma forma, acontece nesse desenho. Depois que ele explica, então, que a vida humana vale mais do que as demais, e não é por isso que a gente desrespeita as demais vidas, eles passam a falar sobre uma vida que é muito mais elevada que a vida terrena. A vida transcendental. Nessa cena existem 2 valores valiosíssimos para a educação de qualquer pessoa, dos seus filhos principalmente. Quem tem filhos, levanta a mão. Obrigada, pode baixar. Agora quem dorme à noite. Quem não tem filho. Tá bom, muito bom. O céu está mais longe para vocês, tá? Porque a gente passa mais trabalho. Pois bem, pai, somos amigos, não é? É claro. E nós sempre estaremos juntos. Cara, essa conversa você vai ter essa conversa com seu filho. A minha filha, um dia eu falei sem querer para ela que, quando ela crescesse, olha, mãe, eu amo o meu quarto. E eu falei, eu sei, é muito lindo o seu quarto, mas um dia você vai crescer e você não vai mais querer ficar aqui e brincar nesse quarto. Você vai querer ter a sua própria casa, você vai escolher, porque ela quer escolher onde que vão a decoração da casa, a roupa, e eu não deixo, né? Eu digo, você vai escolher onde as decorações da sua casa, a cor da parede, e você vai morar em outra casa, e vai ser super legal, e você não vai, às vezes, talvez nem ter tempo de visitar a mamãe.
Depois que eu falei isso, acabou a vida dela. Todo dia ela me diz: mãe, eu posso morar aqui nessa casa até morrer? Ficou no coração dela que ela vai ser expulsa da casa. Né? Tipo, ela sempre fala: eu nunca quero ir embora desse apartamento. Tá bom? Eu falei que ia comprar uma outra casa, ela falou: eu não quero sair daqui. Isso cravou no coração dela o medo de que ela saia dali. E essa pergunta vai acontecer um dia: mãe, você vai morrer um dia? Os filhos de vocês já perguntaram isso. Que angústia dá essa resposta? É a mesma angústia que o Mufasa está tendo aqui eu explicar para o Simba. Você vê que na cena ele fica meio: e agora, o que eu faço? E ele explica: Simba, ele já muda a conversa, não fala assim: eu vou morrer, vai ser uma desgraça, você vai ter que pagar o velório e mais ainda o cemitério. Ele não fala isso. Ele fala: Simba, deixe-me contar-lhe uma coisa que meu pai me contou. Primeira coisa importante aqui: tradição. Essa palestra já existe há mais ou menos 1 ano. Eu faço ela poucas vezes. Quando me convidaram e disseram que o tema da palestra era de geração em geração, falei: pelo amor de Deus, perfeita essa palestra para esse dia. Então, olha, a primeira coisa que ele está falando aqui: deixe-me contar uma coisa que meu pai lhe contou. Deixa eu contar uma coisa de geração para geração. O cristianismo, a religião, é algo geracional. Você tem que transmitir para o seu filho isso, é sua missão. Certo? Olhe as estrelas, ou seja, desconecte-se das formigas, dos antílopes, da grama. Olhe para o transcendente. Então, a tradição é que puxa o transcendente. Explicar a vida espiritual para o seu filho é função sua. Porque se você não explicar nada, o professor de esquerda vai explicar que aquela vida sequer existe. Que tudo que existe é o marxismo histórico-dialético, que é o materialismo histórico-dialético, o ateísmo, Nietzsche, Lacan, Derrida. E aí você fala: mas o que aconteceu? Porque você nunca teve essa conversa com seu filho repetidamente sobre como o mundo espiritual é melhor do que o transcendente. Porque ele diz assim: os grandes reis do passado estão lá. Ou seja, outros seres humanos já estão vivendo o transcendente. Quem são eles? Os santos. As pessoas que morreram estão no céu, certo? Salvos em Cristo, estão todos no céu. Estão lá com as estrelas. E o Simba: é verdade, papai? Sim. Sempre que se sentir sozinho, procure lembrar daqueles reis, aquelas pessoas que estarão lá para guiá-los. A vida dos santos, a vida dos mártires, a vida dos apóstolos. E eu também estarei lá. O apóstolo Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Certo? Então, se não existe vida após a morte, toda a consciência da imortalidade, toda a vida humana começa a perder o propósito. Essa conversa que parece tão simples é uma conversa sobre um elemento filosófico muito sério chamado consciência da imortalidade. Existe uma diferença entre a consciência da mortalidade e a consciência da imortalidade. Se eu pensar que eu vou morrer algum dia, eu vou virar uma pessoa maluca que come todas as comidas, faz todas as viagens, dorme com todas as pessoas, porque eu vou morrer um dia. Mas se eu entender que eu não vou morrer nunca, que é a consciência da imortalidade, aí eu já não vou comer veneno. Aí eu já não vou dormir com qualquer um. Certo? Então, a consciência da mortalidade, a pergunta que o Simba fez foi sobre a morte, mas a resposta que o pai deu foi sobre a ressurreição. Isso faz toda a diferença na cabeça de quem vai tomar uma decisão sobre o meu próximo emprego, sobre uma atitude moral, certo? A consciência da imortalidade. Então, aqui você tem 2 elementos bem importantes: a tradição e o transcendente. E tem um outro elemento fundamental. Até aqui, a mãe do Simba, ela quase não aparece, porque esse é um desenho patriarcal. Por pior que isso possa parecer para nós mulheres que estamos contaminadas com a mentalidade feminista, o cristianismo é uma religião patriarcal, o judaísmo é uma religião patriarcal e o mundo é patriarcal. E a maneira como a sociedade se organizou para dar mais segurança e conforto à família é o modelo patriarcal. As feministas falam sobre matriarcado ou sobre igualdade. Não existe, não funciona em lugar nenhum. Todas as tribos ou pequenos grupos comunitários que seguem um modelo paralelo ao matriarcado, parecido, porque matriarcado de fato não existe, mas parecido com o matriarcado, são povos subdesenvolvidos. Não conseguiram avançar na ciência, na tecnologia, na civilização e na política. Isso quer dizer que as mulheres são piores do que os homens? Não. Isso quer dizer que o modelo patriarcal é um modelo bíblico, é um modelo ocidental, é um modelo católico, é um modelo protestante, é um modelo judaico, é um modelo que existe há 10 mil anos e foi o melhor arranjo que existe. É por isso que esse desenho tem tanto a figura do pai e menos a figura da mãe. Existem pesquisas sobre a religiosidade da família que comprovam o seguinte: uma porcentagem maior de filhos segue a religião do pai do que da mãe. E eu tenho certeza que vocês já viram isso.
a quantidade de mulheres evangélicas, muito crente, que os filhos se desviam logo, e você vai olhar para o pai, e o pai é o quê? Aquele religioso de IBGE. Por mais que as mulheres sejam mais religiosas, as mulheres frequentem mais a igreja, as estatísticas mostram que os filhos tendem a seguir a religião do pai. Então, se o pai é religioso, se o pai faz culto doméstico, se o pai impõe uma regra religiosa, as chances proporcionais de que essas crianças sejam religiosas são maiores, atreladas à imagem do pai, do que atrelada à imagem da mãe. Porque a mãe é um símbolo de misericórdia e graça. O pai é símbolo de ordem e justiça. A criança precisa das duas coisas, né? Precisa de ordem e justiça, mas precisa de misericórdia e graça. Mas quando ela começa a se posicionar no mundo, ela olha para o pai. Enquanto ela se posiciona dentro de casa, ela olha para a mãe. A mãe é absolutamente fundamental na vida da criança nos 2 primeiros anos, já perceberam? Sem a mãe vai tudo água abaixo. Mas dos 2 anos em diante, a criança começa a se projetar menos para dentro e mais para fora. E como que a criança aprende a se projetar no mundo? Ou vendo como o seu pai se projeta no mundo. Então, o pai vai trabalhar, qual é o senso de justiça do pai, qual é o senso religioso do pai. Existe essa mudança no psicológico da criança de sair do colo da mãe e ir para o colo do pai, só que o colo do pai é um colo solto. Quanto mais a criança se aproxima do pai, mais ela se afasta da dependência familiar. Você vê que a mãe vai brincar com a criança, não quer que suba a escada, não quer que desça no escorregador, não quer que a criança faça nada. O pai já arremessa a criança barranca abaixo. Não é por quê? O pai está pensando em projetar a criança para fora do lar. A mãe, se puder, está com 40 anos o cara e ela quer que o cara fique lá na casa dela, certo? E tudo bem, esse balanceamento, sentiram as irmãs, né? Esse balanceamento, não tem nada de mal nisso, né? Não é nada mal. Mas é assim que as coisas são, elas funcionam dessa maneira. A mãe quer atrair para dentro, o pai quer empurrar para fora. E é porque tem que ter esse balanceamento mesmo. Então, o Simba está sempre ouvindo a voz do pai. E aqui nesse texto a gente vai descobrir, aqui nesse filme a gente vai descobrir, que quando o Simba se afasta do pai, ele se afasta de si mesmo. Ele vai perdendo a sua identidade. Tem um livro de filosofia de um francês chamado, me foge a memória o nome dele, mas o nome do livro é A Revolta contra o Pai. Foi publicado em 1968, bem na época da Revolução Sexual, do esquerdismo ali. Esse livro, publicado na década de 60, chamado A Revolta contra o Pai, explica que toda a tradição do marxismo de esquerda ia se transformar depois numa nova era, num novo tipo de pensamento, baseado no ódio ao pai e no endeusamento da mãe. Como você pode ver que as feministas fazem hoje? Elas dizem que o cristianismo é uma balela, mas boa parte das feministas flertam com religiões espiritualistas e com religiões Wicca, bruxaria e essas coisas, certo? Que é, nossa, muito elevada, a sua doutrina é muito melhor que a minha, né? Então, elas se apegam aos cristais, elas se apegam à natureza, a espíritos e tudo mais. Por quê? Esta transição de negar o pai é fundamental para o sucesso das ideologias de esquerda. Engels e Marx escreveram um livro em 1884, Marx já estava morto, mas Engels publicou as anotações de Marx, chamado Da Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. E nesse livro, eles dois, que são os pais da esquerda marxista, dizem que, para destruir o capitalismo e para destruir a autoridade do Estado, eu preciso destruir a família. E como é que eu destruo a família? Tirando a autoridade do pai, diluindo a autoridade paterna. Mesmo que existam exceções, você pode ver que, estatisticamente, as famílias que crescem sem uma figura paterna, ou sem uma figura masculina, têm, estatisticamente, mais probabilidade de apresentar para a sociedade filhos com mais problemas psicológicos, econômicos, com maior evasão escolar, com maior tendência a suicídio e tudo mais. Isso não significa que você, que foi criado pela sua avó, que você que é órfão, esse não é um destino, isso é só uma estatística. Só que as políticas públicas, elas são baseadas em estatísticas. Quando eu vou fazer uma proposta para o bem ou para o mal, eu não consigo consultar todos os cidadãos de Nova Veneza para daí decidir a política pública. Eu simplesmente vou nos dados da assistência social, vou nos dados do SUS, vou nos dados da educação, pego uma estatística e aí aplico a política pública. Então, o que as estatísticas nos dizem é que a ausência do pai, a ausência do Mufasa, da tradição e da transcendência sendo aplicadas e explicadas pelo Mufasa, causam perda da identidade da criança.
Vamos ver o que acontece agora sim. Pode preparar a segunda cena, por favor, que é o vídeo número 4. Só segura um minuto aqui. O que acontece no filme? O Simba e o pai se dão muito bem, eles se amam. O sonho do Simba é ser igual ao seu pai Mufasa e tudo mais. Só que acontece uma armadilha, o tio, o Scar, consegue matar o Mufasa quando ele cai num desfiladeiro e é atropelado por uns búfalos, uns bichos lá. Bota a culpa no Simba, ou seja, faz com que o Simba se sinta culpado da sua relação com o próprio pai, afasta o Simba da memória do seu pai e manda ele fugir. Foge. Não volta, hein? Se tu voltar para a tua família, se tu voltar para a tua história, se tu voltar para a tua casa, nós iremos te matar. E aí o Simba foge. E aí quando ele foge, ele encontra, como vai acontecer com o seu filho. Se o seu filho fugir de casa, se ele fugir das suas garras, ele vai cair na garra dos colegas da faculdade. E aí ele encontra 2 colegas de faculdade, o Timão e o Pumba. 2 adolescentes, vida louca, um é hippie e outro é niilista. Nós vamos ver o que eles falam para o Simba. Coloca para mim, por favor. Nós podemos ajudar. Só se pudesse mudar o passado. Você tem que deixar o seu passado para trás. Olha aqui, coisas ruins acontecem e ninguém pode fazer nada para evitar, certo? Certo. Errado! Quando o mundo vira as costas para você, você vira as costas para o mundo. Mas não foi isso que me ensinaram. Então talvez precise de uma nova lição. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver. Olha essa cena. Hakuna Matata. Vamos falar sobre ela. Bem-vindo ao nosso humilde lar. É bonito. Que fome! Eu seria capaz de comer uma zebra inteira. Aqui não tem zebra. Um antílope? Não. Coelho? Não. Ouça aqui. Vivendo com a gente, vai comer como a gente. Viscoso, mas gostoso. É o que eu digo, garoto. Esta é que é a boa vida. Sem regras ou responsabilidade. E, acima de tudo, sem problemas. E então... Viscoso, mas gostoso. É isso aí. Sofreu lavagem cerebral, né? Primeiro ano do curso de Direito se foi, Bonil. Tá bom, vamos lá. Coloca os slides pra gente, que nós vamos analisar parte por parte desse desenho. No que podemos ajudar? Só se pudesse mudar o passado. O problema dele está no passado. A esquerda fala também é isso aí. O nosso problema é o passado. O passado da Igreja Católica, que oprimiu as pessoas, o passado patriarcal, o passado burguês, o passado é uma desgraça. Você tem que deixar o seu passado para trás. Tudo que foi construído pelos nossos antepassados, pelos nossos avós, pelos conquistadores, pelos desbravadores, nós temos que deixar para trás. Coisas ruins acontecem e ninguém pode evitar. Quando o mundo vira as costas para você, você vira as costas para o mundo. Geralmente, o que a esquerda faz é, seu filho, adolescente, sua filha, sofreram algum tipo de trauma ou decepção, às vezes com você. Né? Eles criam uma imagem, meu pai é perfeito, minha mãe é perfeita, eles são heróis, aí com 13 anos, eles percebem, opa, há alguma... Esse tempo todo, meu pai e minha mãe brigaram escondido de mim, eu não vi. Agora estou entendendo. Ah, meu pai disse que não podia fazer isso, mas o irmão lá da igreja disse que no passado ele fumou maconha. É isso, o seu filho vai se decepcionar com você. Vai se decepcionar com a sua autoridade. Ele vai querer uma coisa que você não vai dar. Quando ele passar por essa decepção, quando o mundo vira as costas para você, seu pai e sua mãe te decepcionaram, eles não eram o que você pensava, isso aconteceu com todos nós. Todo mundo aqui descobriu em algum momento que estava sendo enganado. O meu pai, por exemplo, assembleiano de Deus radical, não podia nada, nem assistir futebol. Quando eu cresci, eu vi ele assistindo televisão e xingando um palavrão para Dilma. Né? Já estava grande, já tive uns 22 anos, e ele, todas as atrocidades do palavrão mais feio, ele xingando para Dilma. Eu falei, não era para não falar palavrão? Não, mas isso aí, agora que vocês já estão crescidos, cada um que fala o que quiser. Eu percebi que ele ficou 20 anos fingindo que ele não falava palavrão. Só graças a Deus eu já tinha 22 anos, não me afetou. Mas eu falei, quer dizer que esse tempo todo ele nem se importava? Outro exemplo. Meu pai odiava esmalte, maquiagem. Esses dias eu cheguei em casa e ele estava com as unhas pintadas, as minhas filhas pintando a unha dele e todo cheio de xuxinha no cabelo. Eu falei, eu vou trans. Mudou. Ele estava, na verdade, tentando me ensinar um caminho. Talvez tenha pesado a mão demais, escolheu aquele método, mas, enfim, em algum momento você vai se decepcionar. Esse desenho está dizendo o seguinte, a esquerda vai captar o drama do seu filho, a frustração do seu filho, vai dizer, está vendo? Você se frustrou com o seu pai, você se frustrou com o casamento da sua mãe, você se frustrou com a vida familiar. Então, tudo isso não presta. O casamento é mau em si,
a família é mais sim e a autoridade do pai é mais sim. Não foi isso que aconteceu, foi um pequeno erro dentro da autoridade paterna, um pequeno problema dentro do casamento, mas a esquerda vai dizer para o seu filho, abandona tudo, o problema é tudo, o sistema é podre, tem que abandonar tudo, tem que começar do zero, um novo sistema matriarcal, sem regras. E aqui é muito bom porque eles começam a falar com ele e diz, olha, aqui é muito melhor, porque aqui não tem responsabilidade, não tem problema, não tem responsabilidade, não tem regras. É a vida do hippie, a vida do universitário ateu, niilista. E aí, a cena que eu pedi para vocês prestarem atenção. No começo, o Timão percebe que ele está falando com um leão. E se ninguém fizer nada, aquele leão vai devorá-lo quando crescer. Ele pensou, opa, ele está querendo comer uma zebra, se ele perceber que pode me comer, eu estou lascado. Então, a esquerda identifica o seguinte, se esse adolescente crescer cristão, se ele crescer conservador, se ele crescer com uma identidade sólida na família dele, lá no futuro ele será um empecilho para os meus planos de totalitarismo esquerdista, de progressismo. Então, eu preciso pegar essa criança na fase inicial. E aí, o que o Timão faz com as unhas do leão? Lixa. As armas ou ferramentas da identidade dele, que poderiam ser uma ameaça para a esquerda, para o progressismo, são aniquiladas. Ou seja, aniquila no homem a masculinidade, aniquila na mulher a feminilidade, aniquila os princípios, o transcendente, o tradicional. Ouça aqui, vivendo com a gente, você vai comer como a gente. Aí começa isso aqui. Quem nunca viu isso? Tem uma pesquisa de 2016 que diz que 60% a 70% dos jovens cristãos, quando entram para a faculdade, abandonam a fé. Primeira coisa que o cara faz, muda o jeito de se vestir, depois muda o cabelo, e depois chega em casa e diz que não pode fazer churrasco mais porque é vegano. Então, a mesma coisa que acontece com o Simba aqui. Cortam as garras dele, dizendo, você não é mais um predador, você não é mais um ser humano, você vai ser rebaixado à condição do Timão e do Pumba. E, por fim, ensinam ele a se alimentar de outras coisas. Enquanto ele vivia na sua família, ele comia do bom e do melhor. Zebra, antílope, coelho. A partir de agora, ele vai comer como os inferiores a ele. Ele vai se alimentar de um conteúdo inferior. Literatura de péssima qualidade, música de péssima qualidade, conteúdo religioso de péssima qualidade, vida espiritual de péssima qualidade, e é lógico que isso vai mudar quem ele é, evidentemente. Como que isso está sendo implantado na sociedade? Que nome que eu posso dar para isso? A gente fala muito, pastor, ainda, eu preciso saber que horas são, né? Que eu tenho que falar até que horas mesmo? Tá bom, Deus me livre. Mulher com microfone ainda política, Deus me livre, né? Então, como que isso se apresenta? Qual que é o nome oficial disso? Nós chamamos até pouco tempo isso de marxismo cultural, que é o materialismo histórico dialético aplicado à cultura, o cinema, a igreja, eles se infiltram na igreja e tudo mais. Só que existe um perigo, que é o próximo passo do marxismo cultural, que é a nova era. O que é a nova era? Quando o marxismo foi pensado 200 anos atrás, era uma doutrina materialista. O que quer dizer isso? Uma doutrina que ignorava a vida espiritual. Naquele momento, 200 anos atrás, os filósofos imaginaram que seria possível fazer com que os homens esquecessem o transcendente, esquecessem de Deus, esquecessem o mundo espiritual. Eles imaginavam isso. De modo que o marxismo é uma doutrina completamente terrena, que ignora a existência de um Deus. Só que o tempo foi passando e as pessoas não deixaram de buscar experiências espirituais. Elas ou foram para uma religião estranha, oriental, hindu, espiritismo, ou elas viraram católicas, ou elas viraram evangélicas. As pessoas continuaram procurando religião. Então, os ideólogos perceberam que é impossível tirar o anseio religioso de dentro do ser humano. Ou ele vai procurar uma religião aleatória, alternativa, ou ele vai transformar a própria política na religião dele, que é aquele militante fanático, como a maior parte dos esquerdistas são. Eles dizem que não tem religião, mas eles seguem a doutrina da esquerda como se fosse um Deus, como se fosse uma Bíblia. Então, o ser humano tem uma tendência religiosa. Desde que a humanidade está nessa terra, existe religião. A primeira pessoa que morreu, os primeiros vestígios arqueológicos já encontram uma pessoa que morreu enterrada. Ou seja, se o ser humano não tivesse consciência da espiritualidade, morria alguém, ele teria simplesmente abandonado. Mas desde o início, nas nossas experiências antropológicas, quando morre alguém, os seres humanos lá da antiguidade, muito primitivamente, já enterravam o corpo, botavam uma flor em cima, botavam um vaso em cima, botavam algum negócio em cima. Ou seja, as pessoas entendiam, alguma coisa tem depois disso aqui. Senão era só pegar aquele corpo e jogar no mar. Então, a espiritualidade é algo que nós não vamos conseguir vencer. A esquerda tomou conta disso. Então, nós temos que substituir a antiga espiritualidade cristã do Ocidente por uma nova, a nova era.
toda vez que a gente pensa que será possível viver uma vida, como disseram ali o Timão e o Pumba, sem responsabilidades, sem regras, em plena liberdade, nós estamos nos iludindo sobre uma suposta vida sem rei, uma suposta vida sem autoridade. Vida sem autoridade não existe, seu filho logo vai perceber isso. Ele vai sair debaixo da sua autoridade, mas vai entrar debaixo da autoridade dos coleguinhas da escola dele, dos coleguinhas de faculdade, que tem outros códigos morais, que são códigos morais perniciosos, mas são códigos. Tenta contrariar seus colegas de faculdade, para ver se eles não te isolam, te ostracizam, te abandonam, não falam mais com você. Então, a mesma coisa. Assim como dentro de casa havia uma autoridade, fora de casa há. Aí a gente vai ver agora, prepara para mim o vídeo 3. Nesse vídeo 3, nós vamos ver o Scar, lembrando que o Simba, Mufasa morreu. O Mufasa não morreu ainda, recapitulando essa cena anterior, mas o Scar, que é o inimigo do Mufasa, que é um representante da nova era, está planejando matar o Simba, está planejando matar o Mufasa para um novo governo, uma nova forma de viver, exatamente como prevê a PEC do deputado petista. Nós vamos tirar da cabeça do catarinense uma antiga forma de ver o mundo, que é uma forma antropocêntrica, baseada no valor humano, e vamos substituir por uma nova era. Assistam com muita atenção e prestem atenção nos elementos dessa cena. Elementos militares, a posição das pessoas, os símbolos. No final aparece uma lua, exatamente como a lua da bandeira islâmica. Prestem bem atenção. Quem presta atenção se concentra, pois cantamos para saudar o alvorecer de uma nova era, na qual leões e hienas estarão juntos num grande e glorioso futuro. Muito bom. 2 vezes aparece a lua, que é símbolo do Islã. 2 vezes aparecem elementos militares do nazismo e do fascismo. As cores vermelhas, a linguagem aparentemente diabólica. Olha como esse desenho é bom. Se a criança assistir ele muitas vezes, ela vai ser preparada para rejeitar coisas que são absolutamente rejeitáveis. Imposição militar, autoritarismo, ditadura, religiões orientais. Olha, ele colocou todos os elementos aí nessa conversa. Mas vocês perceberam que as hienas são criaturas particularmente burras, né? Perceberam? Que é o que é? Todos nós já fomos hienas, aproximadamente dos 12 aos 25 anos, alguns continuam até hoje. Mas o que as hienas fazem? Elas são absolutamente manipuláveis por esse proponente da nova era, que pode ser um professor progressista, que pode ser um artista progressista, um jornalista, enfim. Ele fala assim, nós vamos matar um rei. E elas dizem, que bom, odiamos reis. Não, mas vai ter outro. Então amamos o rei. Certo? Não é assim que o povo é. Eu me lembro na minha época da escola, que primeiro todo mundo era emo. Quem lembra do emo? Cabelo pulado, preto, assim, ouvindo... Lembra? Que, você foi, né? Nenhum de nós gosta das nossas fotos de adolescente, né? Num ano todo mundo era emo, ficava pensando em suicídio, assim, oh meu Deus, minha vida é desgraça. No ano seguinte todo mundo era fã de Restart. Uma calça verde, camiseta azul, tênis amarelo e um monte de pulseira colorida. Como é possível? No ano passado todo mundo era gótico, no outro ano todo mundo é Restart. O adolescente tem um conceito que a esquerda usa, que é de idiota útil. É um conceito político. Não foi eu que inventei, é um conceito de esquerda. Os idiotas úteis. O idiota útil é a hiena. Está vendo? O Scar despreza as hienas. Para ele, elas são miseráveis. Só que elas são em muito número, elas são muitas. Então, ele precisa das hienas para conseguir suplantar o reino dos leões. Ou seja, o diabo, o fascismo, o comunismo, ele precisa dos mais vulneráveis, que têm instintos animalescos, que têm um raciocínio prejudicado, que nós também já tivemos uma situação semelhante, para influenciar ou para vencer os mais lógicos. Vocês já ouviram essa expressão? Eles são uma minoria barulhenta, não é? Exatamente. As lobas teriam condições de vencer as hienas. Só que Scar se alia a elas, de modo que, em maior número, como dizia Nelson Rodrigues, os idiotas vão dominar o mundo, não porque são melhores, mas porque são em maioria. Então, ele se une com essas hienas, ele as manipula para conseguir invadir o reino humano. É como se o diabo usasse as nossas próprias fraquezas e limitações humanas para nos afastar do nosso propósito espiritual, do nosso chamado divino. Pois bem, tem uma outra parte interessante nessa conversa, pode colocar para mim? Primeiro, as expressões, né? O rei é um bom camarada, mais uma expressão comunista,
que são apresentadas aqui para meio que blindar o seu filho dos regimes totalitários, né? Todos eles. É um bom desenho esse. Aí aqui no final ele fala também que fiquem comigo e jamais terão fome outra vez. Essa é uma referência ao discurso de Lenin para realizar a Revolução Russa para realizar a Revolução Socialista na Rússia. Ele dizia que quem seguisse os revolucionários, e o lema deles era terra, pão e paz. Exatamente a mesma coisa que o Scar está prometendo aqui para eles. Se vocês andarem comigo, vai ter comida em abundância. Porque antes as leoas comiam tudo, não deixavam nada para as hienas caçar, algo assim. Então, ele vê que vai substituindo um rei pelo outro. A melhor parte desse texto é justamente quando ele diz bem no começo, quem presta atenção se concentra, eu quero que fiquem cientes que quando um rei sai, outro entra. Então, se Deus Pai for tirado da jogada, algo será colocado no lugar. Quando sai, qual é a nossa oração universal? Pai Nosso. Quando sai o Pai Nosso, entra a Mãe Terra. A noção de que os seres humanos não são valiosos e que os direitos humanos podem ser violados sob justificativas políticas, como acontece, por exemplo, na Dinamarca, onde 95% das crianças com síndrome de Down são abortadas. E o argumento que se dá para isso é um argumento humanitário, certo? Então, quando você tira a moral divina, você bota outra no lugar. Não existe mundo sem regra, não existe mundo sem autoridade, não existe sistema sem moral. Ou é a moral cristã, ou é outra. Não existe moral nula, certo? Pode colocar para a gente agora antes de colocar o próximo vídeo. Então, o Simba, depois disso, então, o Simba, enquanto essa maldade está acontecendo lá na Pedra, que é o lugar onde que ele abandonou, ele fugiu, né, porque ele fugiu para ficar com o Timão e o Pumba, enquanto isso está acontecendo lá, o Simba está crescendo e vivendo uma vida de adolescente. Quem são esses dois adolescentes irresponsáveis que estão do lado dele? O Timão, que é, digamos assim, o hippie, abobalhado, e o Pumba, que é tipo um cientificista, um cara meio fã da ciência. A Bíblia eu não acredito, eu acredito na ciência. Conhece essas pessoas, né? Ele acha que a tecnologia, a ciência vão salvar o mundo, vão melhorar o mundo. E o Timão é hippie, não quer saber de trabalhar, quer vender a arte dele na praia, e assim vai. Então, o Simba está sob a influência desses dois irresponsáveis. Olha que coisa interessante. Cadê a família do Timão e do Pumba? Eles não têm família, é por isso que eles não têm identidade, é por isso que eles não têm referência. Eles se tornam irmão um do outro, certo? Assim como eles querem fazer com nossos filhos. Quer que o nosso filho não se sinta pertencente à nossa família, mas se sinta irmanado de seus colegas de faculdade ou dos seus amigos de escola, que são pessoas com valores diferentes dos deles, certo? O Simba, para poder ser irmanado do Timão e do Pumba, ele se desqualificou, não é? Ele passou de carnívoro no topo da escala alimentar para um vegetariano. Ele passou de um futuro rei para um hippie que vive na floresta, cantando Hakuna Matata. Ele foi completamente esvaziado do seu sentido, do seu propósito, e ele esqueceu tudo o que o seu pai lhe disse na primeira cena. Lembram da primeira cena? Nós somos mais importantes que os outros animais. E segundo, no céu existem outros de nós que nos guiam, que servem como referência, a tradição e o transcendente. Ele esqueceu tudo. E agora a vida dele não faz mais sentido. Mas ele não percebe que a vida dele não tem sentido, porque ele vive feliz, pulando de galho em galho, comendo os insetinhos, não percebe. Mas agora nós temos o ponto crucial do desenho, que é quando o Simba cai em si, que é quando ele percebe, caramba, acho que eu estou com dois babacas aqui do meu lado. Vocês também passaram por isso, não é? Vocês não cometeram alguma bobagem na adolescência? Abandonou o emo, abandonou o Restart? E, sei lá, eu era tão fã do Kaká, gente, que o meu Kaká, sabe o jogador de futebol? O Ricardo dos Santos, Isaacson dos Santos Leite, fã, que todo o meu quarto era pôster do Kaká. Hoje eu olho e penso, gente, que vergonha, né? Se o pessoal descobre isso aí. Pois bem, quantas coisas você viu? Primeiro, eu estava tão errado, meu pai sempre esteve certo, a igreja sempre esteve certa. Vamos ver em que momento que o Simba cai na real. Coloca pra gente o vídeo número 6. Timão, Que é? já imaginou o que será um... Bobagem. Você me mata de rir! Foi alguma coisa que eu disse? Eles são muito burros, né? Coloca mais um, por favor.
Os dois, eles são terríveis. Pois bem, olha só, uma parte fundamental dessa cena aqui é quando eles dizem quem foi o louco que falou essa bobagem. Até o Simba estava aguentando o bullying ali, né? Mas na hora em que eles perguntam quem foi o louco, ele se lembra de quem? Do Mufasa, que era o oposto desses dois patetas aqui. O Mufasa era um cara que fazia sempre o certo, que buscava ser responsável, que cuidava da família, que mantinha o reino em ordem. E esses dois babacas ficam comendo mosquito. É lógico que não tem comparação. E ele percebe, eu estou perdendo alguma coisa aqui. Essas pessoas que acham que meu pai é um louco ou um desqualificado, olha quem são esses caras aqui. Não tem família, não tem nada, eles não têm nada. Então o Simba, você vê que ele fica meio deprimido no final da cena, né? Mas aqui tem uma outra coisa interessante. Os dois, o Timão e o Pumba, o Timão está errado pra caramba, porque ele é um hippie que não lê nada, só sabe fumar maconha, ele não está para nada. Então ele fala uma maior bobagem ali, um monte de vagalume grudado num pano. Tá, bobagem. Só que o que o Pumba fala não é mentira. Isso que é a parte importante do desenho. Ele fala, sempre pensei que foram bolas de gás estourando a milhões de quilômetros. Não é exatamente isso que as estrelas são? É ou não é? Então ele falou alguma mentira? Ele falou alguma bobagem? Não. No entanto, o que ele falou ainda não é suficiente para preencher no coração do Simba o profundo vazio existencial que ele tem. Por quê? As coisas materiais, por mais verdadeiras que sejam, o dinheiro, o sucesso, a fama, por mais verdadeiras e sensíveis que são essas coisas, eu posso ver isso, eu consigo sentir isso. Por mais verdadeiras que elas sejam, elas não se comparam ao que é transcendente. Quer ver um exemplo com seus filhos? Isso funciona bem. Quando seu filho perguntar para você ali com uns 2, 3, 4, 5 anos, pai, o que é o sol? Tem duas respostas possíveis. Pai, o que é o sol? O sol, meu filho, é uma bola de magma gigante, de dimensões infinitas, que explode o tempo todo e tudo que se aproxima dele é queimado, fulminado imediatamente, uma bola de fogo terrível. Isso é verdade ou mentira? É verdade. Mas quando seu filho pergunta o que é o sol, é isso que ele quer saber? Não. Eu vou dar uma outra resposta, também verdadeira, que com certeza vai fazer seu filho ser feliz até morrer. Filho, o sol é o rei do dia, tal qual a lua é a rainha da noite. São dois namorados apaixonados que não conseguem se encontrar. Quando um chega, o outro sai. O sol ilumina o dia, a lua ilumina a noite. E eles são como reis do dia e da noite. E no futuro não haverá mais sol, porque na Nova Jerusalém o próprio Jesus é o sol. Poxa, que resposta bonita, né? Vocês são muito pentecostal para a minha palestra. Não? Então, olha só. Essa resposta, ela é simbólica, mas ela é verdadeira. Se eu disser para a criança que o sol é uma bola de magma que está explodindo, ela não sai mais de casa, se esconde embaixo da cama. Porque o sol, então, é um vilão, vai matar as plantas, vai matar... Mas se eu disser que o sol é um rei, que dá vida, que ilumina, é verdade, só que é uma verdade dita de outra forma. Essa forma de dizer é o que Jesus falava por meio de parábolas, por meio de poesia. O mundo espiritual se comunica dessa forma. O mundo espiritual, ou seja, o sol é o rei do dia, é mais importante do que a informação o sol é uma bola de magma. Qual dessas duas informações preenche a existência do seu filho? Dá segurança para o seu filho, para que ele vá brincar na praia num dia de sol, para que ele saiba que tem que ir para o sol pegar a vitamina D. Se o sol é uma bola de magma, é capaz de me cair uma faísca e mesmo queimar todo. Então, o sol é o rei, ele nos dá vida, ele ilumina. As duas respostas são verdadeiras, mas o que o ser humano precisa é a resposta completa, e não só a resposta material. Então, mesmo tendo ouvido as duas respostas, uma que era um delírio completo, e a outra, que é uma verdade científica, o Simba ainda se sentia vazio com relação a essa resposta. E aí ele diz para os dois a verdade, que é absolutamente verdadeira. O céu, afinal de contas, não é um pano, um vagalume grudado, e o céu também não é um universo infinito cheio de bolas explodindo. O céu é o lugar onde mora Deus, onde estão os santos, é ou não é? Todo mundo tem essa esperança, ou a gente está brincando de ser crente, a gente tem a esperança real de que o céu é isso, então é isso que o céu é. E era essa resposta que o Simba queria, quando ele disse isso, ele estava buscando o quê? A afirmação. Ele queria que os dois entendessem o que ele estava dizendo e concordassem com ele, mas do contrário, eles fizeram bullying, riram da cara dele e o ridicularizaram. E aí o Simba entra numa profunda crise existencial.
Nessa crise existencial, ele não sabe quem ele é, ele não sabe para onde vai, ele não é um antílope, ele não é uma zebra, ele não é um porco, e ele não é... Que bicho que é aquilo ali? Um suricato? Como é o nome? Ele não é um suricato e não é um porco, certo? Um javali, ele não é nada disso. Ele não está se identificando com aquilo ali, ele perdeu a sua identidade. Quando que a esquerda sequestra o seu filho? No mesmo processo em que sequestrou o Simba, faz com que ele esqueça o passado, faz com que ele esqueça a tradição, faz com que ele esqueça a religião, o transcendente, cria uma nova identidade fictícia, porque ele não é assim, ele tem garras para caçar, ele é grande, ele é um caçador ativo, ele não é um vegetariano, a vida dele, ele não é um ateu, ele é um cara que acredita no transcendente, ele é membro da monarquia, e ele perdeu tudo isso. Aí aparece um novo personagem no desenho, que eu já vou pedir para os meninos prepararem ali o set, enquanto eu explico. Todos os personagens do desenho representam algo, né? A monarquia, a sucessão, o progressismo, a nova era, cada um dos personagens. Tem um personagem que é o macaco. Pode ver que o macaco também não tem família, porque o macaco representa a igreja. Ele é como um padre, é um sacerdote, ele é vocacionado à vida espiritual. O macaco é um profeta, ele vive como um ermitão, isolado do mundo, e ele só aparece para comunicar mensagens do céu. Por exemplo, ele aparece na primeira cena para batizar o Simba. Lembra quando ele levanta? E depois ele vaza. Depois ele tem uma visão de que o Simba seria o rei, e aí ele é um profeta que comunica essa mensagem, e agora ele é chamado novamente. Como que o Simba volta a ter a sua identidade, a identidade que ele nunca deveria ter perdido? Quem o chama a sua verdadeira identidade? Não é a ideologia, não são os colegas de faculdade, é a religião. O macaco representa a vida espiritual. O macaco vai atrás do Simba e diz, você esqueceu quem você é. Ou seja, você esqueceu Gênesis 1, Gênesis 2, você não é um câncer do planeta, você não é só um animal racional, você está esquecendo quem você é. E essa, para mim, é uma das cenas mais lindas do filme, evidentemente. Quem não assiste, assistam de novo o Rei Leão quando chegar em casa, tenho certeza que vocês vão adorar. Coloca, por favor, o número 7. Lembre-se de quem você é. Você é meu filho e o verdadeiro rei. É muito lindo, né? Muito bonita essa cena. Pois bem, olha só. O macaco tem a função religiosa de levar o Simba para as profundezas. O filme, eu resumi o trecho, mas você vê que ele diz, vem comigo que eu vou te mostrar. E daí tem um monte de raízes. Eles entram raízes abaixo, eles entram no pântano. O pântano, para a interpretação junguiana, freudiana, sei lá, interpretação de sonhos, o pântano representa o subconsciente, coisas que estão esquecidas. O macaco conduz o Simba para as raízes que ele não devia ter perdido, as raízes da infância dele. E ele vai se aprofundando e chega na água, que a água representa a política, quando você fala de profecia, ou representa a mente humana, quando você fala em sonho. Então, o Rafiki conduz ele a enxergar a água. E quando ele olha para dentro de si mesmo, ele diz, esse não é o meu pai, é só o meu reflexo. Aí o macaco diz, olha de novo. Porque quando Deus cria o ser humano, ele diz, vocês são a minha imagem e semelhança. Enquanto vivo nesse mundo, enxergo tudo como se fosse um espelho embaçado. Não está escrito isso no Novo Testamento? Mas no novo mundo verei tudo com clareza. Então, não é uma limitação. Você, de fato, é um reflexo. Só que você não é um reflexo de um porco, você não é um reflexo do suricato, você é o reflexo do próprio Deus. Quando o Simba vê, veja, o Mufasa estava morto, mas se nós não acreditamos na ressurreição, é vã a nossa fé. Ele estava morto neste plano, mas estava vivo, aliás, estava mais vivo ali do que jamais esteve. Nunca Mufasa esteve tão vivo quanto estava agora. E aí ele chama o Simba a resgatar a sua identidade. Lembre-se de quem você é. De todos os problemas que ele teve, todos os problemas que ele teve durante o filme foram ocasionados pelo fato de ele ter esquecido quem ele é. Talvez as meninas estejam agora se sentindo um pouco excluídas, né? Que o filme é um filme patriarcal, fala só sobre o pai, não fala quase nada sobre a mãe, mas nós estamos em um evento sobre família. Então, no intercurso, antes do Simba decidir voltar e assumir o seu lugar como rei, antes dele assumir o seu lugar como rei, ele encontra um chamado feminino. Aí agora nós vamos falar um pouquinho sobre as mulheres. Quando ele estava vivendo com o porco e o suricato, ele não tinha perspectiva de família, ele não tinha perspectiva de prole, ele não tinha tradição, ele não tinha transcendência, mas aí aparece o quê? Mulher, né?
Quando aparece a mulher na vida do cara, tudo muda. Que é quando o adolescente percebe, nossa, existem mulheres, e eu queria ter umas 10. Daí vem o pessoal e fala, não, só pode uma. Mas quando o homem ou adolescente percebe que a mulher existe, ele recebe um chamado para... Você já deve ter ouvido a expressão domar o leão, né? Domar todos os seus instintos selvagens, todos os seus impulsos e se tornar uma pessoa responsável, tal qual era o Mufasa. Então, agora a gente vai ver a cena em que aparece a Nala, que era uma amiga de infância do Simba, que, na verdade, estava designada, ela era da monarquia também, né? Ela estava designada a ser a esposa do Simba. E ela o reencontra antes dessa cena que nós vimos agora, e ele é chamado a ser quem ele era, e ela tenta dizer para ele a mesma coisa que o macaco diz. Só que o macaco é bem-sucedido e a mulher não consegue fazer isso sozinha. Por quê? Nenhuma mulher consegue mudar o cara, né? Ninguém consegue fazer o certo por causa da mulher. Mas se ele estiver fincado no certo por causa do chamado divino, a tendência do sucesso é maior. É isso que acontece com Simba. A mulher tenta chamá-lo a cumprir a sua missão. Ela o orienta, ela traz lucidez, civilidade, mas ele não responde a isso de imediato. Ele só atende o pedido da mulher quando ele se conecta com Deus. É bem legal essa cena. Vamos assistir juntos. Não é um belo lugar? É bonito. Mas eu não entendi uma coisa. Você estando vivo todo esse tempo, por que não voltou para a Pedra do Rei? Eu queria ter a minha liberdade, viver a minha vida e consegui. E gostei. Precisamos de você em nossa terra. Ninguém precisa de mim. É claro que sim. Você é o rei. Tudo está destruído. Não há comida, não há água. Se você não fizer alguma coisa, todos vão morrer de fome. Não. Isso não importa. Hakuna Matata. O quê? Hakuna Matata. É uma coisa que eu aprendi aqui. Olha, algumas coisas ruins acontecem. Simba! E não há nada que a gente possa fazer. Por que se preocupar? Porque é sua responsabilidade. Que má situação! Sua liberdade está quase no fim. Tomado está o leão. Coloca o último slide para nós. O que a mulher faz na vida do cara, né? Além de proibir o cara de jogar futebol na quarta-feira. A vida do homem, quando ele encontra a mulher, e essa é a conclusão da nossa conversa de hoje sobre família, a vida do homem, quando ele encontra a mulher, é tirar o foco de si mesmo e passar o foco para os outros. Esse é o melhor exemplo do chamado, da reprodução do que Cristo nos chama a fazer, não é? Aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que a entregar, encontrará. Assim como diz no livro de Timóteo, que a mulher, ao dar à luz, a mulher será salva pela maternidade. Ou seja, quando a mulher percebe que tem que deixar todos os seus interesses, os seus egoísmos para trás e se dedicar a uma nova criatura, ela compreende o sacrifício de Jesus. E o homem, quando se casa e tem que dar a sua vida pela mulher e pelos filhos, compreende também esse mesmo sacrifício. A conversa que eles estão tendo ali, quando ele diz, olha, o que você conseguiu, o que você queria? E ele diz que conseguiu a sua liberdade. E ela responde ao apelo de liberdade com a palavra responsabilidade, né? Que é um contraponto. Então, o homem solteiro pode fazer o que ele quiser. O casado, coitado, não pode fazer nada. Basicamente, é isso que acontece. Essa frase do Timão e Pumba, estamos perdendo um guerreiro, né? Nós perdemos um aliado, domado está o leão. Só que o melhor homem, o mais forte de todos, é aquele que está domado. É aquele que doma seus instintos, é aquele que doma o seu desejo por liberdade e o transforma numa canalização de responsabilidade. A mulher aparece no meio do filme como um chamado para que ele cumpra a sua vocação familiar. E, ao cumprir a sua vocação familiar, assuma também o seu lugar no ciclo da vida, que é o apelo que o Mufasa faz das dúvidas e diz, volte ao seu lugar no ciclo da vida. Pois bem, como tarefa de casa, todos vocês têm que assistir o desenho de novo, mas agora com esse novo olhar, identificando todas as ideologias que estão tentando vender para o ser humano e para o seu filho ali, desde as músicas até as conversas que vêm de certos elementos, até identificar os valores que tanto o Mufasa quanto o Rafiki estão tentando reforçar. Esse desenho, como a gente disse, foi feito por um cristão chamado Jeffrey, e o objetivo dele era mostrar que os 10 mandamentos, ou a história dos 10 mandamentos, não é
sobre acabar com a nossa liberdade, mas sobre resgatar o nosso lugar no mundo, cumprindo a nossa responsabilidade. É isso que esse desenho significa, e é por isso que a gente tem que assistir esse desenho com os nossos filhos e falar para eles, ao longo dos muitos anos em que eles assistiram esse desenho repetidamente, sobre quais valores estão incutidos ali. Se alguma dúvida ficou sobre ideologia, esquerdismo, progressismo, eu gostaria de responder, por isso que eu acelerei para nós termos mais 10 minutos só, porque eu falo demais, para que vocês possam tirar suas dúvidas. Gostaram? Tudo bem? Então, que bom estar com vocês. Muito obrigada.